Eu gostaria de então da gente estar orando, né? Pra gente estar nesse momento agradecendo, pra gente estar colocando a vida da Kelly mais uma vez diante do altar do Senhor e também estar agradecendo pela nossa célula. Então eu vou pedir para a Marli orar pra gente, tá certo? Pode orar? Pai de amor, Pai querido, com muita alegria, Senhor, que estamos reunidos, ó Pai, neste momento de comunhão, confraternização, Senhor, com os nossos irmãos em Cristo, ó Pai. Obrigada, Senhor, que o Senhor cuida de nós, ó Pai, em cada detalhe. Nos permite, Senhor, estarmos juntos novamente, Senhor. Queremos te pedir em especial agora, Pai, que o Senhor esteja usando a vida do Ney, ó Pai, que ele possa falar direto de Ti, Senhor, direto do Teu trono. Que Seu Santo Espírito, Pai, fale através dele. O esvazie, ó Pai, e o encha de Ti, para que possamos sair daqui cheios da Tua palavra e transformados, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Domingo passado nós, para quem esteve na igreja, quando eu recebi a lição, eu fiquei meio preocupado, eu disse, puxa vida, as pessoas que estiveram na igreja vão ter a mesma lição, né? E aí, no decorrer do que você vai preparando, Deus vai te falando e vai te mostrando algumas coisas que a gente para olhar e fala, mas eu já li esse texto tantas vezes, eu já fiz isso poxa, eu tive na igreja domingo e Deus vai falando com a gente de formas diferentes, tá certo? Domingo passado nós tivemos a visita de um pastor. Ele é pastor da Igreja Batista de Orlando, tá certo? O nome dele, não vou me recordar. Saleh Kader. O nome dele eu não ia recordar. Eu não ia recordar mesmo. Eu não ia recordar mesmo. Ele é brasileiro, mas é descendente árabe. Então vamos deixar como... Inclusive ele era muçulmano. Então vamos deixar como pastor da Igreja Batista de Orlando. Ele é batista Atitude de Orlando. É mais fácil do que lembrar o nome, eu não vou conseguir repetir mesmo. Vai que erra. Então, ele trouxe uma mensagem muito interessante. Muito interessante mesmo. Ele fez uma alusão com a data, que foi dia 11 de setembro, uma data fatídica na qual passa-se anos e toda vez que chega nessa data vem aquele filme e na nossa cabeça dos aviões. Eu lembro que eu estava no Brasil, estava indo tomar café num lugar que eu sempre tomava, a minha loja era na Rua Augusta e esse bar ficava na Alameda Itu. Quando eu entro, eu vejo o segundo avião chocando na torre, assim. E aí achamos que era uma montagem, e aí começou aquele negócio e tal, e aquilo ficou gravado na minha cabeça. E é interessante que quando nós pegamos essas lembranças, eu tive em Nova York, e eu não sei quem de vocês já foram em Nova York depois que fizeram aquele monumento. Gente, é uma coisa muito ruim de estar. Aquele poço de lágrimas que eles chamam de... É muito triste. É muito triste. Nós não conseguimos ficar lá por muito tempo. Como está o nome de todos que apareceram lá? E nós não conseguimos ficar lá. O lugar é muito ruim, você traz lembranças muito tristes. Você vê, eu imagino as famílias que ali se perderam. E é interessante que quando nós olhamos o texto que nós vamos estar meditando na nossa lição, nós vimos que isso não é algo que aconteceu agora, há alguns anos atrás, no 11 de setembro. Tá certo? Nós vimos que a atitude do mundo pós-pecado sempre é fazer o quê? Desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus. E é incrível que as pessoas, o povo nunca está contente pelo que Deus nos dá gratuitamente. Nós falamos em algumas células algumas vezes que parece que tudo que vem que parece ser fácil, nós rejeitamos, certo?
Por quê? Morte de cruz. Se você olhar, é algo que para nós veio gratuitamente. Qual que era o nosso merecimento? Qual que era o nosso merecimento antes da vinda de Jesus? Era a morte. Nós não tínhamos merecimento algum. Nós não tínhamos. A misericórdia de Deus foi tão grande na nossa vida, a ponto de o amor de Deus ser imenso, a ponto de dar Jesus para morrer por nós. E quando nós olhamos a morte de cruz, ainda não é o suficiente para muitas pessoas. A morte de cruz parece que foi algo que foi fácil demais. Não, é só eu acreditar no sangue precioso derramado na cruz e eu aceitar e eu estou salvo? Ah não, é muito fácil. É fácil para a gente que está nesse papel de aceitar. Mas para Jesus foi uma morte muito difícil. Quando eu olho e eu vejo alguns comentários de alguns pastores ou algumas mensagens dizendo que foi de graça. Não foi de graça. Teve um preço muito alto. Muito alto. E quando eu olho as coisas que aconteceram e em cima do que o pastor ele trouxe uma visão muito interessante quando ele faz a junção das duas torres, tá certo? A gente olha para as pessoas, Rô, não passa a mão na cabeça dele que ele dorme. A gente olha para as pessoas sempre querendo algo de poder. Nunca é algo que eu possa fazer sem estar preocupado em ter o poder nas minhas mãos. Tá certo? Eu gostaria que vocês abrissem lá no texto de Gênesis, capítulo 11, de 1 a 9. Eu lembro a mensagem dele que ele dizia, olha, o texto é 11 e termina no 9. Então era 11 do 9, tá certo? Gente, nada de numerologia pra cima de mim. Eu não acredito nisso, hein? É uma coincidência mesmo. Gênesis 11, de 1 a 9. Quem achou pode ler pra gente, por favor. Posso ler? Por favor, pastor. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Siniar e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a torre, pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Existia uma ordem de Deus, que era fazer o quê? Era que o povo se espalhasse, tá certo? Se espalhasse. E qual foi a atitude do povo naquela época? Eles disseram o quê? Vamos fazer ali uma cidade, tá certo? Aonde nós iremos ficar todos juntos. E é interessante que quando eles começam a construir, nesse lugar, tudo que eles faziam com pedras. Com pedras. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram um povo e eles começaram a trabalhar tijolos. Então, eles tiveram que fazer tijolos e usaram o piche no lugar da argamassa
para que a construção fosse uma construção sólida. E qual que era a intenção dessa construção? Era alcançar o céu. Era ter esse poderio de chegar até o céu. Tá certo? Quando nós olhamos as torres gêmeas, ela era algo que para os Estados Unidos era um triunfo na época. Se eu não me engano, eu acho que eram os prédios mais altos que existia na época. Não é verdade? Eram os prédios... Então... E quando foi construído, né? Em 2001 acho que já tinha outros, né? Mas quando Eu foi acho que quando eles construído... construíram Era o maior. Então, era algo que mostrava o quê? O poderio que os Estados Unidos tinha, o capitalismo tinha. Então, o que eles faziam? Ali era o cartão postal dentro da cidade mais importante dos Estados Unidos, entendeu? Então, onde você chegava, você conseguia ver aquele cartão postal. E para muitos aquilo era algo extraordinário. Extraordinário. E eu acredito também que para a maioria dos americanos era algo que eles sentiam o quê? Um certo crescimento sobre as outras pessoas, dizendo: aqui está. Tá certo? Aqui está. Só que bastaram 2 aviões. Nossa, Ney, só? Não, bastaram-se 2 aviões para que tudo aquilo viesse abaixo. Tudo aquilo. Mais de 3.000 pessoas. E é interessante que, se você olhar no texto que nós acabamos de ler, essa cidade edificada, eles tinham quantas línguas? Uma só. E é interessante que quando o pastor faz essa colocação domingo, quantas línguas tinha nas Torres Gêmeas? 33, 34. Nacionalidades. Mas quantos idiomas eram falados? Era somente o inglês. Era esse. Podia ser que entre eles, dentro por exemplo, uma empresa árabe, que talvez dentro, mas a comunicação era toda só em um idioma. Tá certo? E é interessante que a localização fazia com que ali tivesse um centro comercial muito grande. Era tudo ali. Então, o coração de Nova York estava ali nas Torres Gêmeas. Ali funcionava os maiores centros de negócio. Era ali. A empresa que a Marli trabalhou no Brasil tinha uma sede lá. Morreu 130 pessoas. Da empresa que a Marli trabalhava no Brasil. Era um lugar de negócios. E 2 aviões colocaram abaixo. Quando nós olhamos esse texto, nós vimos que quando eu quero ser maior que Deus, Deus mostra o seu poderio. Nós cantamos uma música que ela diz assim, que fomos criados para o seu louvor. Essa é a função pelo qual nós fomos criados. Às vezes eu fico impressionado quando eu escuto, e eu tenho batalhado muito isso dentro da equipe de louvor, quando a gente está dirigindo o louvor, que é: qual é o propósito pelo qual você tem vindo à igreja? Qual que é o seu propósito quando você vem para a igreja? O meu propósito é para arrumar o relacionamento entre eu e meu esposo. O meu propósito que eu venho para a igreja é para que seja abençoada para arrumar um trabalho. O meu propósito, e você coloca um monte de propósito. E talvez os seus propósitos não estejam dentro dos propósitos de Deus.
E você sai da igreja frustrada porque o seu propósito não foi realizado. E é interessante que o seu maior propósito deveria ser: eu vou à igreja para louvar e engrandecer o nome de Deus. Esse deveria ser o meu maior propósito. Quando eu vou à igreja com esse pensamento e com esse propósito, se Deus me abençoar num bom emprego, está bom. Se Deus abençoar a minha vida, o meu relacionamento familiar, está bom. Se Deus abençoar com que eu tenha uma qualidade de vida, está bom. Por quê? Porque o que Deus fizer na minha vida vai ser com um bom propósito. A partir do momento que eu mudo o meu jeito de pensar, eu começo a focar no verdadeiro propósito pelo qual eu fui criado. E quando eu foco no verdadeiro propósito pelo qual eu fui criado, eu começo a querer mais e mais de Deus, não querer estar longe de Deus. Qual foi o propósito dessa primeira torre que aquele povo que nós lemos tentou construir? Eles tentaram fazer o quê? Eles tentaram chegar ao céu pelas suas próprias forças, pelas suas próprias mãos. E tem como nós chegarmos ao céu através das nossas próprias forças? Não podemos. Nós temos que ter essa consciência sempre que, para que eu possa chegar ao céu, eu tenho que passar por Jesus. Eu não posso chegar ao céu se eu não tiver um encontro real com Jesus. Qual que é o motivo pelo qual, então, eu tenho que estar procurando cada vez mais estar na presença de Deus? Para que eu possa alcançar o céu. Uma vez, quando eu era mais jovem, eu sou jovem, mas eu era mais jovem ainda, eu aprendi que a santificação é como degraus. Você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. E aí eu fiquei uma vez, aquilo me encucou, aquilo me deu um nó na cabeça e eu disse: quando será que eu chego nesse topo de tal de santificação? Quando será que eu vou chegar nesse final dessa escada chamado santificação? E aí eu tenho um primo que é pastor também, e eu perguntei para ele: Du, cara, esse negócio de santificação, eu aprendi que é um degrau, cara. Ele: pô, legal, isso é um degrau, são degraus. Eu disse: quando que eu chego no final? Ele falou: quando você morrer. E eu fiquei todo triste, porque eu disse: puxa vida, eu achei que eu ia chegar mais rápido, né? Tô tentando até pular alguns degraus e tal. E toda vez que eu tento pular degraus, eu ando para trás. E aí você vai dizer: como? Ué, a santificação é para você subir degrau por degrau. Mas toda vez que eu tento fazer algo acelerado, eu posso cair. E cada vez que eu caio, eu tenho que subir novamente. Mas Deus é tão maravilhoso nas nossas vidas, que a cada vez que eu caio, Ele me capacita a subir novamente. E cada vez que eu subo já com algumas escoriações. Eu não sei aqui quem anda de bicicleta ou quem já andou de bicicleta. As primeiras vezes é cada tombo que a gente toma, né? Eu lembro que meu pai comprou uma bicicleta para mim com rodinha. Eu andava com aquela bicicleta de rodinha, eu achava o máximo. Eu falei, um dia ele deu uma entortadinha na rodinha. Ele não tirou.
Mas ele entortou, eu caí umas 3, 4 vezes. Eu peguei a bicicleta e coloquei ela no canto. E aquela bicicleta ficou ali meses. Até um dia que meu pai novamente me pegou e disse: eu vou estar te segurando. Vai andar de bicicleta. E eu vi os meus amigos andando e eu era o único que não andava de bicicleta. E aí ele me segurou a primeira, me segurou a segunda, me segurou a terceira. E quando eu achei que ele estava me segurando, eu já estava andando de bicicleta sozinho. Deus está sempre com você. Nas suas quedas, nas suas dificuldades. Quando as torres caíram, foi uma tragédia marcante. E uma das coisas que aconteceu antes da torre cair é que o povo americano estava longe de Deus. Longe de Deus. E após a queda, as igrejas voltaram a fazer o quê? Encher novamente. E foi um mover muito grande. Quando a torre de Babel caiu, o que aconteceu com as pessoas? Elas não falavam mais a mesma língua, tá certo? Elas tiveram que fazer o quê? Se espalhar. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, eu comecei a ir um pouco mais longe. Eu comecei a formar o grupo dos amigos que andavam de bicicleta. E a gente começou a conhecer outras pessoas que andavam de bicicleta. E nem o que tem a ver o andar de bicicleta com a torre e com Cristo? Tudo. Quando você tem alguma dificuldade, Deus está ali, ó, com você, ó, te amparando, dizendo: pode ir, eu estou aqui, vai. Ai, mas eu não sei falar da palavra. Eu estou aqui, vai. Mas eu tenho dificuldade. Eu acho que falar é para pastor. Eu tenho uma triste notícia para vocês. O ID, pregai o evangelho, não está escrito se você for pastor ou pastora, ou se você tiver um curso teológico, ou se você... Não, ali está: ide, pregai o evangelho. Isso é para mim, isso é para você. Mas eu tenho dificuldade, às vezes eu não consigo. Vai, o Senhor vai estar com você. Foi isso que aconteceu. E o que aconteceu após a queda? Foi se espalhando. Vocês sabem por que Deus permitiu com que os discípulos fossem tão perseguidos? Vocês sabem? Para que o evangelho chegasse até você, até a mim. Porque se eles tivessem uma vida tranquila, eles iam ficar no mundo deles. Não é verdade? Olha, a gente não precisa ir muito longe. Às vezes não é gostoso só chegar na Pibra. Não é verdade? Às vezes a gente está lá, o banco é bom, as mensagens são boas e ainda tem jantar. E você vai... E ainda é de graça. E aí você fala assim: é ruim estar na Pibra? É ruim estar na Pibra? Gente, mas eu vou contar um segredinho agora que talvez mude o pensamento de vocês. A Pibra tem banco bom. Cheque? Cheque. A Pibra tem boa recepção. Tem Raquel na recepção. É, boa recepção. Boa recepção. A Pibra tem ótimas mensagens. Ótimas mensagens. Se o pastor não estivesse aqui, eu falava também que tem ótimas mensagens. Ótimas mensagens. E a Pibra tem jantar gratuito.
Salinha das crianças. Salinha das crianças. E o louvor. Tem louvor. Olha quanta coisa de bom tem na Bíblia. Mas a Bíblia também tem trabalho. A Bíblia tem muito trabalho esperando por nós que gostamos de sentar no banco. Gostamos do ar-condicionado, gostamos do louvor, gostamos de ser bem recebido. A Bíblia tem muito espaço para trabalho. E quando eu trabalho, eu faço o quê? Eu expando o nome de Cristo. Eu faço o que era para ser feito antes da torre cair. Eu faço o que era para ser feito antes das torres gêmeas cair, que era as igrejas estarem como cheias. O propósito do evangelho não é você guardar para você, é você falar desse maravilhoso amor de Cristo Jesus. Qual foi o objetivo da cruz do Calvário? Para salvar a gente das nossas pecados. Esse menino tinha que vir. Se você não vem, Enzo, ia ficar ruim hoje essa... Mas tem que parar de crescer, né? Baixa a cabeça. Eu tinha que ser salvo. A única jeito de eu chegar diante do Pai era através de algo sobrenatural. Eu nunca iria poder chegar diante do Pai se não fosse através do seu Filho Jesus. E que maravilha esse amor tão grande de Deus pela sua criação. Nós já cansamos de dizer aqui na nossa célula, não foi o mundo que criou Deus, foi Deus que criou o mundo. Mas o que nós fazemos ultimamente? Deixamos o mundo trabalhar dentro da nossa vida. Quando eu uso uma linguagem diferente, que não seja a linguagem do cristão, eu estou usando uma linguagem que vem do mundo. E eu acabo entendendo o quê? Que o mundo tem uma importância muito grande na minha vida. Então, eu já deixo de Deus ser o mais importante. Por quê? Porque eu estou usando o que o mundo quer que eu use. E, gente, a gente não pode deixar de prestar atenção no o quanto o inimigo é articuloso, o quanto o inimigo ele é esperto. Quando eu dava aula para adolescente, eu dizia assim, olha, se vocês estão achando que vocês vão encontrar o diabo na rua, vestido de vermelho, cheirando enxofre, com um rabão e um tridente, vocês estão muito enganados. Se um dia encontrar, pode dar a mão para ele, que é fantasia e Halloween. O diabo, ele é bonito. Ele não é esse cara feio que a gente acha que os desenhos pintam pra gente. Porque se ele fosse feio, todo mundo corria. Ele quer te atrair a princípio. Depois ele mostra a verdadeira face dele. É a sua fantasia dos seus sonhos. Aí ele vai te mostrar quem ele é de verdade. Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, mas é só uma brincadeirinha. É só algo que vai se tornando algo maior. Eu não sei se alguém aqui já viu como que começa uma avalanche. Tá lá, rola uma pedrinha, quando ela chega embaixo, ela chega já com casa, com carro, com tudo. Foi só uma pedrinha. E o diabo, ele te mostra uma pedrinha. Ah, eu vou falar alguma... Não, mas isso aqui é bobeirinha, tá todo mundo usando, nem é algo que vai me atrapalhar tanto. Não é um pecado grande, é um pecado pequenininho. É o pequenininho. Você começa com o pequenininho. Você começa com o pequenininho. E o pequenininho, ele vai entrando dentro da sua vida. E o Espírito Santo está soprando no seu ouvido assim, olha, não é bacana isso não. Meu,
corre daí. Corre, você está dizendo, não, é só um TikTokzinho. Nossa, não tem nada demais, é uma brincadeirinha. E aí o que vai acontecendo? Quando você vai ver, você já está envolvido. E aí você já deixou de usar a linguagem dos santos. Você já deixou. Você já mudou a história. Você já mudou. A gente tem que começar a apurar os nossos ouvidos ao som do Espírito Santo quando ele nos incomoda. O nosso ouvido tem que estar muito bem apurado. Mas eu não escuto bem desse ouvido. Não tem problema. Eu não estou dizendo do seu ouvido carnal. Eu estou dizendo do seu ouvido espiritual. Esse daí ninguém é surdo, não. Pode ficar sossegado, porque desse daí todo mundo deve ouvir muito bem. Só que eu tenho que estar disposto a ouvir o que o Espírito Santo tem a falar dentro do meu coração. E ele vai te falar sempre. Ele vai te dizer, não é bom, isso tem te afastado. Comece a dar ouvido ao Espírito Santo. Existe um treinamento muito bom para isso. Leitura diária, oração e com certeza você vai criar uma boa intimidade. E quando você cria uma boa intimidade, é como casal. Eu tenho uma boa intimidade com a Marli. Tem hora que ela fala as coisas, eu não quero ouvir, mas ela fala. Ela fala. E eu tenho que ouvir. Por quê? Porque ela é minha esposa. Ela tem a intimidade de poder dizer para mim. Hoje ela estava falando comigo, eu errei até a entrada da rua. Por quê? Porque ela estava dizendo, você já fez isso? Do negócio dos homens, você já fez isso? Você já fez isso e esse já fez isso? Eu quase disse para ela, você é homem. Mas tudo que ela falou eu não tinha feito ainda. Então, quer dizer, a Marli me conhece. O Espírito Santo te conhece. Está na hora de eu dar vazão. Ou eu quero construir uma torre. Ou eu quero chegar ao céu através das minhas próprias forças. Se você quiser chegar ao céu através das suas próprias forças, eu vou te desanimar de novo. A sua torre também vai cair. Porque você só pode chegar ao céu através de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus cuide do nosso coração sempre. E que o Espírito Santo fale sempre, sempre incomodando os nossos corações quando nós estivermos nos afastando do nosso Senhor. O Espírito Santo, ele faz uma boa faxina. Olha, eu conheço gente que faz faxina, mas igual a Márcia, eu tô para ver. E eu olho para a Márcia, eu vejo a Márcia magrinha, eu digo, gente, como ela consegue ser desse jeito? Dizem que a Márcia é uma das melhores. Dizem que quem já trabalhou com a Márcia desiste de trabalhar com ela, porque fala, não aguenta. Ela e ela gosta, falou que a Márcia gosta de limpar tudo, cantinho. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Arrasta fogão, arrasta sofá, tira o tapete, bota o tapete. E o Espírito Santo é igualzinho. Quando ele entra, ele quer fazer a limpeza no total. Ele quer entrar até naquele quartinho que você não gosta e deixa trancado. Sabe uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos? Eu acho que é um bom começo para quem não está muito acostumado a estar na presença de Deus o tempo todo, é fazer uma oração simples, falar, Espírito Santo, se não for para o Senhor ir comigo, que eu não saia daqui. Aonde quer que você vá. E conversa com Jesus e peça a presença do Espírito Santo. E realmente, se não for para Deus estar junto com você, você não sai do lugar. Eu tenho uma oração até um pouquinho mais rápida. Primeiro eu quero dizer assim, Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja sempre pertinho de mim aqui. Pertinho, mas bem coladinho mesmo. Mas para isso eu preciso estar modificando algumas coisas da minha vida. Porque eu costumo dizer que a primeira oração que Deus escuta do pecador é a oração de perdão.
Essa é a oração que Deus quer escutar do pecador. E depois Deus vai trabalhando e você vai a cada dia mais se derramando na presença de Deus e a gente vai... Hoje eu costumo brincar que eu tenho trabalhado bastante assim, graças a Deus, na obra do Senhor, mas eu quero mais. E eu sempre peço mais. Eu digo, às vezes a gente conversa mais e fala, vida, você não está cansado? Eu estou, mas dá para me fazer mais isso ainda. Ainda dá para fazer aquilo. E a gente tem feito e tem sido abençoado e Deus tem nos honrado quando a gente trabalha para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus esteja trabalhando o nosso coração nesse momento. Que as torres que tentarmos construir, que venha ao chão, se não for com o propósito de agradar e honrar o nome do nosso Senhor. Amém? Amém.